Alô, aqui Jander Ribeiro. Vou estar contando hoje aqui a minha história com os instrumentos, desde bem novinho, com 6, 7 anos, até chegar na viola caipira. Então, minhas primeiras lembranças assim de música e instrumentos em casa, vem acho que de 72, 73. Eu devia ter 6 ou 7 anos quando a gente se mudou para Carangola, em Minas Gerais. Vou contar essa história para vocês rapidinho aqui, vou tentar ser rapidinho, né? Primeira casa que moramos, tinha um piano de armário, minha mãe tocava às vezes, né? Também lembro que na segunda casa que a gente morou, em Carangola, meu pai também montou um kit de percussão, tinha mais espaço, uma área externa, e tinha um surdinho, tinha caixa, tinha repique. Eu me lembro assim, tinha reco-reco, tamborim, talvez tinha até um cavaco, um violão. A gente já teve em casa também. Essas são as minhas primeiras lembranças. Lembro perfeitamente que foi em Carangola o primeiro som que me chamou muita atenção assim, de instrumento. Além do piano que tinha em casa, que eu já achava muito bonito também. Provavelmente no 7 de setembro foi passando uma fanfarra por ali, né? E eu acho que meio que parou perto de casa. E a tuba ficou muito perto da minha janela. Eu acho que ficou colado ali aquele grave. E aquele som, eu devo ter acordado com aquilo. Aquilo me chamou muita atenção. Eu devia ter uns 6 para 7 anos de idade. Aquele timbre me marcou muito. Tanto que até hoje, no projeto novo que eu estou fazendo, sempre tem um som de tuba aqui no Drinks Night Love Show. Em breve vocês vão conhecer. Mas na frente, uma outra ocasião, eu acho que andando na rua, tinha uma garagem com a porta assim, quase até embaixo, e eu acho que tinha uma banda ensaiando, meio rock and roll, né, essas coisas mais modernas para aquela época. E o som da bateria naquela garagem também me chamou muita atenção, porque fazia muito barulho. Também me marcou bastante. Nessa época em Carangola, minha mãe já ia nas escolas onde a gente estudava, dava aulas de iniciação musical e organizava festa junina e danças folclóricas nas escolas. Então a gente também já tinha em casa, além do piano, acordeon. E o violino foi o primeiro instrumento da minha mãe, ela começou bem nova, a gente também sempre teve em casa. Isso aí, daí vamos seguindo, a gente, eu acho que ficou uns 2 anos em Carangola, e dali a gente mudou para Guanhães, também em Minas Gerais, um pouco mais longe, um pouco mais interior ainda. Então, lá em Guanhães, eu já era maiorzinho, eu ganhei minha primeira bicicleta em Carangola. Quem me conhece também sabe que a bicicleta sempre esteve presente na minha vida, né? E eu queria brincar mais na rua, porque eu já tinha essa liberdade, era uma cidade bem pequena, a gente morava bem retirado ainda da estrada de terra. E eu queria brincar muito, acho que não era muito ligado assim com o instrumento nessa época não, acho que eu dei até uma parada. Meu pai ficou sabendo que na cidadezinha tinha uma fanfarra e que o maestro dava iniciação musical, tinha uma escolinha. Meu pai foi lá e comprou do maestro um clarinete, precisando de reparos, e também um sax alto. Então eu lembro bem assim do meu pai em casa, botava os bolachão de vinil e Frank Sinatra e Ray Conniff, e ficava ali tocando as melodias, tirando as coisas, sempre tocando junto no sax alto. Já tinha visto meu pai tocar violão, e também ele compunha algumas coisas no piano, escrevia algumas coisas. Então, e de quebra, além de ter mais 2 instrumentos novos em casa, diferentes, né, de sopro que a gente ainda não tinha, meu pai me matriculou lá na escolinha do maestro, e eu tive uma tentativa de aprender a tocar bombardino, que com aquela idade, de 8 para 9 anos, era o mais perto que eu ia conseguir chegar perto da tuba, que foi o que me chamou a atenção ali um pouco antes. Só que eu acho que com essa idade também eu não me interessei muito naquela aula de teoria do maestro ali, e rapidinho eu acho que larguei para lá. Meu primeiro instrumento, que foi o bombardino. Também a gente não demorou muito em Guanhães, foi uns 2 anos. Então nos mudamos, eu acho que de volta para Vitória da Conquista, na Bahia, onde foi a primeira cidade que eu morei. Eu nasci em Leopoldina, em Minas, e já fui morar lá. Dali a gente foi para Brasília. Eu não sei exatamente quando. Minha mãe deu pra gente de Natal, para mim e para minha irmã mais velha, Janete, um violão de Geórgia, né? E ela já tentava ensinar alguma teoria pra gente, alguma coisinha. Ensinar um pouco das fusas, das semifusas. Obrigado, minha mãe, por ter sempre nos incentivado com a música. Ali a gente começou a tocar as primeiras coisas. Lembro bem da minha mãe ensinando ali o Ré, o Lá, o Mi e hoje é o dia dos Santos Reis. Provavelmente foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão.
ali com a minha mãe, acho que já em Brasília. Bom, então segue o baile, né? A gente já lá em Brasília, minha mãe já dava aulas em casa de piano, então ela já tinha um teclado eletrônico também. A gente tinha em casa violino, tinha um acordeon, tinha flauta doce, tinha violão. Depois chegamos a ter até uma bateria, meu irmão, com 12 anos comprou a primeira bateria dele. Começou a estudar com 9 anos, ali com o Mark Williams, logo comprou uma bateria. Mas então em Brasília a gente já tinha bastante coisa. Lembro que um amigo da escola, o irmão, comprou uma bateria também. Às vezes a gente podia tocar um pouquinho, chegar perto. Eu fiquei com essa vontade de tocar bateria. Pensei até em me matricular na escola de música, fazer percussão. Depois a gente se mudou para 315. Tinha um balcão de granito assim, em frente à janela do quarto. Eu fazia pilhas de revista, assim, mais fina, mais grossa, imitando a caixa e os tambores. Conseguia umas baquetas e ficava ali. E tinha um abajur que fazia de hi-hat com a persiana de prato, e aquilo ali sofria na minha mão, ficava tentando aprender alguma coisa ali, botava alguma coisa na vitrolinha, ficava tentando tocar junto. Também lembro disso, amassando a persiana toda, né? Meu pai devia ter ficado muito puto comigo nessa época ali. Então eu comecei a cantar muito por acaso, assim, na plebe, e naquela época a gente começou a ver umas bandas com duas guitarras, principalmente o The Clash chamava muita atenção, e a gente tinha essa ideia de inovar também, né? O Blitz 64 só tinha uma guitarra e o aborto elétrico também. A gente queria também tentar inovar. Então eu comecei a buscar aprender um pouquinho de guitarra e começar a fazer um pouco na plebe também de uma guitarra base. Assim eu comecei a minha história com a guitarra. A primeira guitarra eu acho que veio do Dado Villa-Lobos, a Dadocaster, ela foi apelidada de Dadocaster. Acho que era quase de um brinquedo, assim, era uma madeira muito fininha, tudo nela era sarapa, assim, as cravelhas, a ponte, tinha uma alavanquinha com uma molinha muito sarapa que se você encostasse ia desafinar com certeza. Como a gente queria tocar alto naquela época, dava muita microfonia também, era bem difícil manter ela afinada, tocar um pouco mais alto, usar um drive, já era bem difícil com a Dadocaster também. Primeira formação talvez que eu tenha tocado, talvez tenha sido Bambini e os Marginais. A gente ensaiava na casa do italiano, do Alejandro. Então, Bambini e os Marginais, eu acho que a gente chegou a ter 4 músicas, mas eu só lembro de uma, que chamava Telúrico. Quem sabe um dia eu mostro aqui para vocês um pouco, tento lembrar e a gente faz uma brincadeira aqui. Vamos seguindo no canal aí que tem mais história. E naquele tempo as bandas começaram a ter salas de ensaio ali no Rádio Center, né? Quem conhece aí a história de Brasília já conhece bem essa história. E começou a ter várias bandinhas, aproveitavam essas salas, rachavam aluguel, rachavam a luz. E comecei a tocar um pouquinho mais de guitarra assim, foi Manter a Distância. Na época assim, a gente estava procurando uma coisa mais pesada. Infelizmente o nosso baterista Haroldinho faleceu num acidente e a banda se desfez. Dali que o repertório acabou indo a maioria para o Dentes Quentes. Uma hora a gente vai contar essa outra história aí também. Do Manter a Distância e como isso virou o Dentes Quentes, como o Dentes Quentes virou uma banda fantasma de Brasília, né? Uma banda de Brasília que nunca tocou em Brasília. Ainda assim eu seguia com vontade de tocar bateria também, sempre que podia ali no ensaio da plebe, ou em algum ensaio da Blitz, do Metralhas, eu dava um jeito de tocar um pouquinho na bateria do Fê, do Bonfá, do Gucci. Ali eu comecei a brincar um pouco de tocar bateria. Aí que eu cheguei no Dentes Quentes. E seguindo um pouco também com a história da guitarra, essa da Dadocaster não dava para ensaiar. Inclusive tem uma história do Manter a Distância no show no Teatro Rola Pedra, que uma hora a gente vai contar aqui. Tinha até uma fita gravada, que é uma história sensacional. Bota aí na agenda que uma hora eu vou contar para vocês. Na plebe eu sempre tive muita sorte de vários amigos que trouxeram guitarras de fora e me emprestavam. Vou agradecer aqui a todos, sem nem dar nomes, porque são vários, eu posso esquecer alguns. Tinha Gibson, tinha Les Paul Giannini, daquelas antigas bem legais. Chegou no Rio também, eu tocava com a Fenderzinha, uma Mustangzinha bem legal. Às vezes eu vinha para o Rio, já vim com a Ibanez do Dado, já vim com outras guitarras emprestadas. Vários amigos me emprestaram, então tive essa sorte também. Agradecer a todos aqui, desde já. Nessa história aí que veio a minha primeira guitarra,
que veio do Herbert Viana, que era uma Giannini Rickenbacker, aquela verde, que aos poucos eu fui trocando as peças, a captação, as cravelhas, e a gente foi melhorando ali. Infelizmente ela caiu do bagageiro com a bagzinha, ela quebrou. Depois de um tempão eu consegui comprar outra do balcão, que éessazinha que está aqui, ó. Ela veio toda pichada de preto, fui trocando as peças, ela ficou guardada agora há 25 anos, agora estou fazendo elétrica, ela quebrou o espelho ali, a gente está resolvendo isso também, que ela vai tocar no meu projeto novo. Então, nessa história aí de trocando as peças da verdinha, eu comprei umas cravelhas, e em Brasília pedi o Geraldo, para trocar as cravelhas para mim. Acho que uma semana, 10 dias depois, ele veio com a bigorna. Botou as peças da Rickenbacker na bigorna e me deu guitarra única aqui, feita à mão, lá na casa do seu Geraldo, um talhador, pai do Geraldinho e do Louro. Então daí veio a bigorna, das trocas de peça da Rickenbacker. Depois eu fui remontando a Rickenbacker e fiquei com as duas. O Geraldo também depois fez uma Telecaster, uma réplicazinha de uma Telecaster para mim. Também já tive essa outra guitarra custom. Então, depois de morar no Rio de Janeiro, eu fui morar em Mendes, no interior. E me casei, e ali, quando eu saí da plebe, rapidamente eu comprei uma bateria. Vi no balcão também, naquela época a gente tinha um balcão, né, um jornal de classificados. E eu comecei a tocar com o Ricardinho e com o Chiquinho. Nada a ver com o que eu fazia. Chiquinho tocava muito bem gaita e tocava várias bossa novas e uns temas bonitos. E eu tive que aprender ali a tocar pianinho na noite em barzinho. E também rock rural e country, música regional brasileira. E ali eu comecei a me soltar um pouco mais na bateria. Isso aí durou pelo menos uns 6 anos. Eu toquei ali na noite com o Ricardinho e Chiquinho. Porque depois o Filipão entrou como baixista. A gente foi fazer um carnaval e precisava de mais peso. Chegamos a tocar em Brasília. Então vamos contar essa história aí também. Da ida Tira Saibro, a banda que eu tocava em Mendes, bateria, a Brasília, onde a gente gravou uma demo. Lá no estúdio Artimanha, com o Geraldo também produzindo e pilotando. É só seguir aí no canal no YouTube que a gente vai estar contando essas histórias todas. Lá nos idos de 91 eu comecei a trabalhar com a Fernanda Abreu de Rhodes. Conheci o mundo do sampler, do sequencer. Um pouco depois eu fui trabalhar com o Lulu Santos. A gente conversava muito sobre música regional. Um belo dia a gente em São Paulo, o Lulu chegando para passar som, veio com a bag, com instrumento, no estacionamento, tinha um corredor, acho que foi no Olímpia. Eu perguntei se ele queria me dar aquele instrumento, né? Se eu levasse para algum lugar, se eu cuidasse daquilo. E ele respondeu que sim. E ali o Lulu me deu a minha primeira viola caipira. Ele falou, é pra você. E me deu. E o Lulu sempre foi um cara assim, quem conhece de perto sabe que ele sempre foi muito generoso. Então aproveitar aqui também para agradecer, e muito de coração, ao Lulu Santos, que foi ele que me descobriu violeiro, né, por acaso. Eu por acaso me descobri violeiro e venho há mais de 20 anos tocando esse instrumento maravilhoso. Tem algumas aqui, a gente vai estar mostrando no canal. Eu vou estar falando desses instrumentos todos, vou estar tocando, vou estar mostrando para vocês um pouco dessa história toda. Ainda tem novidades. Então, e mais recentemente eu comecei a estudar mais e sempre gostei de mexer um pouquinho e fuçar nas coisas, então comecei a consertar instrumentos e reformar. Então eu descobri também a Cigar Box Guitar. Brinquei aí de fazer a minha um Resonator com um chuveiro Lorenzetti, uma caixa de vinho. Felizmente o braço deu uma descolada, ele não está aqui no momento, mas eu vou estar mostrando para vocês também. Vamos ver se eu aprendo a tocar alguma coisa aí de slide, e a gente vai estar também falando disso aqui no canal. E a última história, um instrumento que eu também conheci por muito acaso aqui em São Pedro da Serra, nosso querido aí Toninho Mafor, já falecido, que me apresentou a 8 baixos, a gaita ponto. E eu vou mostrar esse instrumento aqui para vocês também, com muito prazer, porque minha mãe sempre tocou acordeon, ela já até tentou deixar comigo o método, o acordeon, mas eu acho aquilo muito complicado, aqueles botãozinhos para o meu dedo aqui. Então a gaita ponto veio mais assim, como a viola veio na minha vida, a gaita ponto também veio mais fácil
com muito prazer assim, de ouvir esse som e de curtir esse instrumento. Vou mostrar aqui para vocês um pouco. Então, ó, a nossa Horner, bem antiga, um timbre lindo. Quem sabe um dia eu aprendo um pouco disso aqui e a gente usa também na nossa história e na nossa música, né? Vou tentar mostrar para vocês aqui o som dela. E é isso aí, a gente se vê por aqui, vai ter muito mais música, muito mais história. Quem gostou curte, quem gostou compartilha, e quem gostou volta aí também. Em breve mais histórias pra gente.